Bom, boa tarde a todos, né? Estamos aqui, no caso eu estou aqui, né, para apresentar o trabalho, né, de processo do trabalho, e nosso grupo é composto por Paulo Henrique, Matheus Felipe, Matheus Batistin, Heitor e Mateu, que no caso é esse que vos fala. Vamos iniciar. O artigo 114 da Constituição trata, né, das competências da Justiça do Trabalho. E o seu inciso 4º será o inciso de objeto desta videoaula. Ele dispõe o seguinte: compete à Justiça do Trabalho processar e julgar os mandados de segurança, habeas corpus e habeas data, quando o ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição. Esse inciso foi trazido ao nosso ordenamento pela emenda de número 45. Ela basicamente positivou um entendimento que já era consolidado na jurisprudência. Basicamente, se o ato impugnado for ligado, tiver relação com a Justiça do Trabalho, esses remédios constitucionais eles devem ser impetrados na própria Justiça do Trabalho. É uma questão até que lógica. Outro caso que é legal ressaltar é que, por exemplo, quando o empregador restringe a liberdade dos seus funcionários, dos seus empregados, precisamos entender que a matéria, nesse caso, não é criminal. Então, o HC tem que ser direcionado à Justiça do Trabalho, porque a matéria apreciada é basicamente um ato do empregador que atenta contra a liberdade do trabalho e os valores sociais do trabalho. E também, óbvio, atenta ao princípio matriz da dignidade da pessoa humana. Outra coisa que a gente tem que ressaltar é que, sim, em regra, a competência para apreciar o remédio constitucional depende justamente da qualidade da autoridade coatora. Então, assim, quando o coator for alguém que está inserido na estrutura da Justiça do Trabalho, a competência, por óbvio, será do juízo trabalhista. Outro caso que gera um pouco de controvérsia e dúvida é o auditor fiscal do trabalho. Se ele for coator, assim, a competência também vai ser da Justiça do Trabalho, mas poderá ser tanto do primeiro grau quanto do TRT. Nessa situação, vai depender se existe previsão regimental do tribunal. Às vezes pode existir declarando ser competência do TRT. Ou, enfim. Para ajudar na compreensão da classe, nós separamos aqui 4 exemplos banais, cotidianos, para ilustrar a situação, ajudar na compreensão, enfim. Vamos apresentar esses exemplos agora. O primeiro exemplo, imaginem o seguinte: um auditor fiscal constatou um fazendeiro que reduzia seus empregados à condição análoga de escravo. Diante disso, ele vai lá e efetua prisão em flagrante. Quem seria o competente? Então, aqui teremos 2 correntes. A corrente majoritária diz que é uma competência da seara penal, pois estamos diante de um crime, e Justiça do Trabalho não julga crime. Mesmo que decorrente de uma relação de emprego. Essa é a corrente majoritária. Assim, existe a segunda corrente, que entende que vai ser
competência da Justiça do Trabalho. E, excepcionalmente nesse caso, havendo HC, ele deverá ser impetrado direto ao TRT. HC, né, para pedir a soltura da prisão em flagrante do empregador que tratava, né, os funcionários como escravos. Vamos agora ao exemplo de número 2. Vamos supor, né, o seguinte episódio. Uma empregada grávida foi demitida. Pronto, já temos aí um equívoco. Nessa demissão não poderia, né, ter ocorrido, em regra. Bom, aí daí ela ajuiza uma ação trabalhista com pedido liminar para ser reintegrada. O juiz não concede a liminar, indefere a liminar por meio de decisão interlocutória, né? E como sabemos, essa decisão ela é irrecorrível de imediato. Diante disso, a trabalhadora pode sim impetrar um MS, né, um mandado de segurança, diretamente no TRT, já que o ato ocorreu na primeira instância. Então, caberia mandado de segurança no TRT para combater essa ação, esse ato. Ok. O terceiro exemplo é o seguinte. Houve em uma execução, um processo de execução trabalhista, o juiz determinou a penhora de um veículo. Daí, seguiu o rito, né? O oficial nomeou o depositário do bem. Só que aí, o depositário do bem acaba se livrando do veículo, do carro. Uma atitude de má fé, enfim. E aí, ele se torna, portanto, um depositário infiel. Diante disso, desse ato atentatório contra a dignidade da justiça, o juiz determinou a prisão civil contra ele, né, contra o executado. Ora, nós sabemos que essa prisão não é mais cabível, não existe mais essa possibilidade e ela é ilegal. Cabe, portanto, né, o habeas corpus. Só que aqui, bem como no exemplo anterior, ele vai ser impetrado no TRT, diretamente. Vamos agora ao exemplo 4. Imaginemos o seguinte. Um auditor do trabalho fiscaliza um comércio qualquer, uma loja. Fiscalizou uma loja. E ele constatou algumas eventuais irregularidades. O comerciante, né, querendo, às vezes, até sanar essas irregularidades, pede para ver, para dar uma olhada no auto de infração. E o fiscal se nega a mostrar o auto de infração. Não permite. Aqui é evidente que o remédio constitucional é o habeas data. E daí, nada. Basicamente, tem que ser impetrado na Justiça do Trabalho. Na primeira instância, ou talvez no TRT, né? Vai depender da existência, né, e do regimento interno de cada tribunal. Às vezes o regimento, enfim, exige que seja no TRT. Bom, basicamente, esses foram os exemplos que nós selecionamos. Esperamos que essa aula tenha sido proveitosa de alguma forma. Caso ainda existam algumas dúvidas, não se acanhem, podem entrar em contato com qualquer membro do grupo. Assim, se vocês quiserem também, os slides para revisar ou para estudar para a prova, ficaremos felizes em compartilhar. E no mais é isso.
agradecemos pela atenção e boa tarde, ou bom dia, ou boa noite. Aí depende. Bom, enfim. Boa tarde.